Olá, bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, e hoje eu vou tentar falar um pouquinho, pelo menos, sobre a questão da moral. As reflexões sobre a moral, elas têm que voltar à moda com toda a força, porque nós vivemos um momento muito importante da história da humanidade. Nós temos uma tecnologia que avança muito rapidamente, e o avanço moral dos seres humanos não obrigatoriamente tem acompanhado esse avanço tecnológico. Isso aqui cria um descompasso e uma potencial risco de turbulência maior, porque muito avanço, muita tecnologia, inclusive tecnologia de destruição, e muito pouca competência para o desenvolvimento de uma sensação de solidariedade, de integridade, de integração das pessoas umas com as outras, de maneira que isso pode criar um descompasso perigoso, não é? A questão do avanço moral, a palavra moral mesmo, ela tem a ver com modos e normas de conduta entre as pessoas, ou seja, regras que se constroem de ordem prática com a finalidade de criar uma atmosfera mais confortável e mais responsável no lidar vamos dizer, e de solidariedade no trato entre as pessoas. Ética é uma palavra que, na origem, tem mais a ver com reflexões internas, quer dizer, o modo como cada indivíduo vê os valores, reflete sobre os valores e sobre a sua própria conduta, independentemente da interatividade. Na prática, ética e moral são usados quase que como sinônimos, e é assim que eu vou falar aqui, para não ficar muito preocupado com esse tipo de detalhe. No fundo, toda reflexão moral passa pela capacidade de empatia, que é uma potencialidade que a maior parte das pessoas tem e que tem a ver com o hemisfério direito do cérebro, que é um hemisfério mais artístico, mais intuitivo, mais voltado para, vamos dizer assim, para a generosidade, mais voltado para preocupar-se também com o que é externo à própria pessoa, menos agressivo, mais delicado. E essa capacidade, então, e esse desenvolvimento do cérebro do hemisfério, no seu hemisfério direito, ele, então, lá pelos 6, 7 anos de idade, chega a uma maturação tal que permite a pessoa se colocar no lugar da outra pessoa, imaginar como é que a outra pessoa está sentindo a situação, imaginar que tipo de dor ela está sofrendo nessa ou naquela situação, e, inclusive, imaginar ser causador de dor na outra pessoa, mesmo quando isso não é verdade. Nessa coisa de se colocar no papel da outra pessoa, a gente erra muito, mas de todo modo é já um esforço de sair de si e tentar imaginar, ou se imaginar como o outro está vivenciando aquilo. A boa política não é essa, a boa política é a do hacker, quer dizer, do indivíduo que consegue tentar entrar na alma do outro sem carregar a si mesmo para lá para dentro. Quer dizer, não é eu no lugar dele sentiria assim ou assado, mas como será que ele está captando ou capturando essas sensações e essas propriedades. Se preocupar com o outro, levar em conta o outro, ter atenção ao que o outro está sentindo, absolutamente não significa que a gente tenha que ser desleixado com a gente mesmo ou desatento às nossas próprias propriedades e características. Isto, cuidar de si mesmo, tem a ver com o hemisfério esquerdo. E nós temos os dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O esquerdo é mais lógico, mais racional, mais centrado em si mesmo, se vocês quiserem colocar assim, mais voltado até para um certo egoísmo. Então, o direito é mais voltado para a generosidade e o esquerdo mais para cuidar de si mesmo. Então, é um equilíbrio interno que, bem conduzido, leva a pessoa a uma postura de justiça, ou seja, de cuidar do outro do mesmo modo que cuida de si mesmo, ou cuidar de si mesmo do mesmo modo que cuida do outro. Quer dizer, não fazer ao outro aquilo que não quer que faça para si mesmo, ou se cuidar ou se preocupar com o outro, do mesmo modo que se preocupa consigo mesmo, quer dizer, essa equanimidade, esse equilíbrio, essa igualdade, é a regra de ouro da moral. Quer dizer, eu e o outro temos que ser tratados e vistos de acordo com os mesmos direitos, com as mesmas delicadezas de sentimento. Aquilo que eu não gosto que façam comigo, não devo e não posso fazer com os outros. Esta regra sozinha já seria uma enorme aquisição da humanidade se ela fosse cumprida, já geraria muito mais ações na direção da solidariedade, da preocupação com o coletivo, com o social, que é um tema que está muito fora de foco no momento, onde todo mundo está muito voltado para uma atitude muito individualista, muito pouco solidária, principalmente em alguns
ambientes em alguns países onde, vamos dizer assim, até o progresso econômico tem acontecido, é o caso do Brasil, mas o progresso cultural e principalmente educacional anda muito atrasado. Então há países no primeiro mundo muito mais desenvolvidos intelectual e culturalmente, onde o desemprego é enorme, por exemplo, a Espanha, ou mesmo em certos momentos a Grécia ou outros países mais infelizes da Europa, e nem por isso a criminalidade lá é maior do que a nossa aqui. Então a criminalidade não está vinculada só à questão econômica, mas está vinculada muito à questão da educação, à questão do indivíduo se sentir integrado e parte de uma pátria. Está muito ligado também à maneira como se comportam as lideranças dos países e, portanto, tem muito a ver também com os exemplos das elites. E num país como o nosso, todas essas variáveis ligadas à postura, vamos dizer assim, das lideranças e das elites é muito ruim e muito depreciadora. Então nós temos uma criminalidade, um desleixo no trato com outras pessoas que não é absolutamente necessário e não é fruto exclusivo da pobreza, não. É fruto também de falta de uma educação solidária, de uma noção de pátria, de uma noção de coletivo que vem se perdendo rapidamente, muito em função do jeito de operar e de pensar das minorias que governam e das minorias econômicas também, que não dão sinais de ter qualquer tipo de apego maior à pátria, no sentido, vamos dizer assim, de atenção para com os humanos em geral e não só com seus interesses pessoais. Evidente que nós vivemos uma época muito individualista também, onde os valores muito cobiçados são aqueles chamados aristocráticos. Então todo mundo está muito atrás de dinheiro, riqueza, fama, beleza, magreza, enfim, coisas que são obrigatoriamente privilégios de minoria. Isso gera tensão social também, isso gera inveja, isso gera infelicidade coletiva. Talvez se a gente conseguisse mudar os valores, basicamente, para altruísmo, para dedicação ao coletivo, para bom desenvolvimento moral de cada pessoa, para o amor mesmo no sentido psicológico, que de alguma maneira, direta ou indiretamente, se aproxima também do amor no sentido até mais espiritual, que tem a ver com sentimentos que, se eu estou feliz na minha vida íntima, naturalmente isso não é excludente, quer dizer, isso não é aristocrático. Não é? O amor é uma felicidade democrática. O fato de eu estar feliz sentimentalmente não impede que outras pessoas tenham relações amorosas de boa qualidade também, não é? Porque uns têm que outros ficam excluídos. Então, se a gente focasse nas felicidades democráticas, que são essas, das virtudes de caráter, dos prazeres intelectuais, da solidariedade, do amor, enfim, das coisas que não são excluídas, em que a maioria não é excluída e que todo mundo pode ter, provavelmente estaríamos construindo um mundo moralmente muito mais bem constituído. Temos que trabalhar para isso e com urgência, porque senão isso aqui vai explodir. Bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se e toda semana você recebe alguma indicação de novidades por aqui. Até a próxima.